a todas e a todos. Estamos dando início a mais um diálogo digital promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, desta vez com o tema Avaliação Psicológica, Cirurgia Bariátrica e de Readequação Genital, também chamada como Procedimentos Médicos de Afirmação de Gênero. Este é o último diálogo desta série de diálogos digitais de 2018 sobre a avaliação psicológica, que estiveram integrados à campanha de 15 anos do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS. Você pode participar conosco enviando perguntas para o e-mail comunica@cfp.org.br. Aguardamos a sua pergunta e a sua interação aqui conosco. Estão participando como convidados desse diálogo a Fernanda Gonçalves, aqui à minha esquerda, psicóloga, doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Psiquiatria. Bem-vinda, Fernanda. E aqui à minha direita, o Ângelo Brandelli Costa, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui um currículo mais detalhado de ambos e eu vou ler para vocês. Então, a Fernanda é psicóloga, doutoranda da UFRJ, como eu disse, mestre em avaliação psicológica e construção de instrumentos e docente da Universidade Estácio de Sá. Além disso, a Fernanda é editora da revista Psicologia e Conexões. E o Ângelo é professor do programa de pós-graduação em psicologia, coordenador do grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais, pesquisador do programa de identidade de gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e conselheiro titular do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Bem, nós vamos, para dar início a esse diálogo, vamos comentar um pouco as duas temáticas. Então, a cirurgia bariátrica, ela tem o objetivo de promover a qualidade de vida, mas algumas pesquisas revelaram altas correlações no pós-operatório, como suicídio, depressão, comportamento antissocial, entre outros. Sendo assim, o procedimento exige o acompanhamento de equipe multiprofissional para sua autorização e realização. Dentre os exames obrigatórios está o atestado de saúde mental, que poderá ser emitido por psicólogos e psiquiatras. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em pesquisa realizada em 2017, revelou que entre os anos de 2008 a 2016, o número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil cresceu 163%. Mas, apesar da grande demanda de avaliação psicológica para o contexto da cirurgia bariátrica, existe uma escassez de estudos e instrumentos que possuam evidências de validade para este contexto específico. Assim, além das deficiências técnicas, existem muitos problemas éticos que envolvem o processo de avaliação psicológica e que podem impactar no adoecimento do paciente pós-cirúrgico. Em relação à cirurgia ou aos procedimentos médicos de afirmação de gênero, também conhecida como cirurgia de readequação genital, a maneira como a sociedade tem encarado a diversidade de gênero tem sofrido grandes transformações recentemente. A transexualidade e a travestilidade têm sido vistas como variações da normalidade, da diversidade humana, e menos como uma psicopatologia. Essas transformações repercutiram nas áreas de saúde, em especial psicologia. Um exemplo disso é a nova edição do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que removeu a transexualidade do capítulo de doenças mentais e a inseriu em um capítulo de saúde sexual geral. Sendo assim, a crescente estruturação do processo transexualizador
no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e da rede privada de serviços de saúde, é importante discutir o papel da psicologia na avaliação e encaminhamento das pessoas trans e travestis, como no caso da presente cirurgia que estamos discutindo e que vamos iniciar a discussão. Refletindo essa tendência, o CFP publicou, no início desse ano, a Resolução 001, de 2018, que trata das boas práticas na atenção em saúde das pessoas trans e travestis, no contexto da psicologia, especialmente da avaliação psicológica. Eu sou Ana Paula Porto Noronha, doutora em psicologia, docente do programa de pós-graduação em estrito sensu em psicologia, e vou moderar esse diálogo digital. Para dar início, eu vou pedir para a Fernanda fazer uma breve apresentação do tema, para que, com isso, as pessoas se animem para fazer os encaminhamentos das questões e para elas poderem participar aqui conosco. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de vir discutir cirurgia bariátrica. Apesar de não ser um tema tão recente, visto que as primeiras cirurgias aconteceram no Brasil em 74, né, e a presença do psicólogo em equipes multiprofissionais já acontece desde a década de 90, como você mesmo colocou na introdução, nós tivemos aí nos últimos anos um crescimento de 163%. Então, embora parte dessa crescente seja resultado de um aumento da obesidade, o que a gente percebe é que a gente também tem um aumento dessa procura pela cirurgia bariátrica como um procedimento estético. Então, esse processo é um processo que busca qualidade de vida, né? Ele foi desenvolvido para que pessoas que tenham um IMC que considere obesidade possa ter qualidade de vida, enfim, evitar comorbidades. Mas hoje esse processo tem sido desvirtuado e tem sido utilizado como uma prática estética. Então, substitui-se uma dieta pela cirurgia bariátrica. E aí, infelizmente, o que a gente percebe é que essa crescente da busca, né, porque, é claro, a procura por profissionais da psicologia que querem trabalhar com avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, em razão da demanda, nós não tivemos um crescimento na mesma proporção de pesquisas. E isso acaba impactando em procedimentos que são procedimentos ineficazes e, muitas vezes, até com falhas graves éticas. Então, quando a gente pensa numa avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, ela é uma avaliação clínica, mas nós nos deparamos, como você apresentou sobre o Rio, né? E lá o que a gente tem percebido é que os processos acontecem muitas vezes sem a utilização de instrumentos, processos que acontecem num único encontro e que ferem o que se entende como um processo eficaz de avaliação psicológica. Então, a gente tem tido um retorno frequente dos pacientes que passam pelo pós-operatório de um adoecimento no pós-cirúrgico. É claro que nós somos sujeitos dinâmicos, então a gente não pode afirmar sempre que isso é uma resposta especificamente da cirurgia bariátrica, mas o que a gente tem percebido é uma correlação muito alta. Então, a nossa hipótese, né, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas lá no grupo de pesquisa da Universidade de Estado de Sá, segue esse direcionamento. O fato de nós não termos um processo de avaliação psicológica que favoreça o entendimento desse sujeito, que promova, muitas vezes, no processo, um processo de psicoeducação que permita um esclarecimento do que é o processo de cirurgia bariátrica, porque, em alguns processos, o próprio paciente desiste dessa escolha, né? Tem impactado em casos de ansiedade, né, de transtornos de ansiedade, em casos de tentativa de suicídio, em quadros depressivos e em outros transtornos, né? Então, trazer a possibilidade da discussão da cirurgia bariátrica tem se tornado cada vez mais importante. Embora existam algumas resoluções que tragam critérios restritivos, então, hoje, o que se sinaliza é que que não se pode ter, né? Não pode ser adicto de álcool, drogas ilícitas, depressão grave com ou ideação suicida, psicoses graves ou algum outro transtorno que entenda-se complexo o suficiente para impactar
no pós-cirúrgico, né? Mas, trabalhando nessa prática, a gente percebe que existem outros fenômenos que precisam ser investigados, que precisam ser acompanhados, né? O suporte familiar num processo como esse é de extrema relevância. Identificar o nível de ansiedade, poder propor, no processo de avaliação psicológica, instrumentos que sejam instrumentos não só diretivos, né, e que permitam para esse sujeito uma manipulação dessa resposta. Então, a gente tem aí, hoje, uma discrepância entre o número de processos e uma satisfação com o pós-cirúrgico. Boa parte dos pacientes em acompanhamento ou em pesquisa revelam que, se tivessem passado por um outro tipo de processo ou por um esclarecimento no pós-cirúrgico, teriam tentado uma outra alternativa, né? Então, uma das questões que é restritiva quando se pensa num processo de cirurgia bariátrica é a necessidade de você ter tentado outros métodos e não ter tido êxito, né? Então, um acompanhamento alimentar, uma dieta, atividade física. Então, a cirurgia bariátrica é o último recurso e ela tem sido utilizada como primeiro, né? Então, e associado a ser um dos primeiros recursos, uma venda de uma resposta rápida e que não é a realidade. Então, principalmente quem vem em busca de um procedimento estético, né, e que frequentemente a gente encontra um índice de insatisfação corporal muito alto, por isso a procura, o pós-cirúrgico é ainda mais ansiogênico porque as respostas não são imediatas. Então, muitas vezes, essa percepção do corpo é ainda mais desagradável após a cirurgia, porque a gente tem o excesso de pele. E isso impacta, muitas vezes, no aumento de nível de ansiedade, numa satisfação corporal que se torna ainda maior do que no processo que antecedeu, casos depressivos, uma dinâmica familiar que desestrutura, casos de separação, enfim. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas no pós-cirúrgico, principalmente aqueles que procuram por estética, aqueles que vão em razão de comorbidades clínicas, o índice de satisfação é maior, mas aqueles que vão em busca de uma melhora corporal, o pós-cirúrgico acaba sendo um fator de adoecimento. As questões já estão chegando, então, só para lembrar vocês que estão nos assistindo, enviem as suas perguntas para o e-mail comunica@cfp.org.br. Mas, antes de responder as perguntas, nós vamos ouvir o Ângelo. Alô? Quero agradecer também o convite e a oportunidade de conversar com vocês sobre essa temática. Acho que é um tema muito importante de ser debatido no âmbito da avaliação psicológica, porque a psicologia brasileira tem caminhado em direção às reflexões e operacionalizações na forma de resoluções novas, né, a 001 de 2018, dos aspectos éticos mais gerais na atenção em saúde e psicossocial das pessoas trans. E é necessário agora, a partir dessa resolução, que a gente discuta nas técnicas que a psicologia dispõe, psicoterapia, avaliação psicológica, enfim, nas práticas que a psicologia oferece para a sociedade, como que a gente pode trabalhar no sentido de garantir a boa prática, uma atenção ética, etc. Então, acho que é uma oportunidade ótima de a gente poder conversar nesse sentido. Eu quero começar mencionando para quem não conhece essa pauta ou acompanha pela primeira vez a discussão, que não existe dúvida que o encaminhamento das pessoas trans que assim desejam para procedimentos médicos de afirmação de gênero, seja por hormonoterapia, seja por cirurgias para modificar as características sexuais primárias e secundárias, não há dúvida que isso é a melhor opção, a melhor prática, um consenso na literatura em saúde nesse sentido. Ele é reconhecido tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelas associações de profissionais que trabalham com a saúde das pessoas trans e com outras identidades de gênero. Então, esse é um consenso e a psicologia compõe, então, essas equipes que pensam esses encaminhamentos. Importante mencionar também, como foi comentado no início, que nós sofremos uma transição recente de um modelo em que o que estava em jogo era uma avaliação do ponto de vista psicodiagnóstica das questões trans, então as pessoas trans deveriam sofrer uma avaliação de psicodiagnóstico, de psicopatologia, para um contexto em que esses aspectos da diversidade de gênero, a transexualidade, a travestilidade,
não são mais vistos como questões patológicas, são vistos como questões da condição humana que merecem avaliação do ponto de vista do sofrimento, das necessidades específicas relativas ao corpo, mas não mais pela via do psicodiagnóstico psicopatológico. Isso é reconhecido tanto pelo DSM-5, que entende, então, que o que está em jogo na avaliação é a disforia de gênero, ou o mal-estar em ter um corpo, uma identidade de gênero que não está de acordo, né, com as expectativas sociais ou com o desejo da pessoa, e a CID-11, que, como você mencionou, compreende que não se trata mais de uma condição de saúde mental, e sim de uma condição de saúde sexual. Esse contexto, então, coloca desafios para a psicologia, em especial para a avaliação psicológica. No Brasil, é importante mencionar, os procedimentos de acesso a cirurgias e a hormonização pelo SUS são regulados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. A psicologia compõe as equipes multiprofissionais que trabalham com esses pacientes, com essas pessoas, com esses usuários dos serviços. E nesse contexto, eventualmente pode se dispor de avaliação psicológica. Porém, não se trata de uma avaliação psicológica compulsória, no contexto do SUS, ok? Isso é importante mencionar. E no contexto dos serviços privados de saúde, psicólogas e psicólogos também são convidados, eventualmente, por profissionais médicos ou profissionais da fonoaudiologia, ou, enfim, de outras áreas da saúde, a fornecer documentos ou a fornecer pareceres, enfim, diferentes tipos de documentos, laudos, para encaminhar melhor os procedimentos de saúde dessas equipes, aí no contexto do privado. E aí, eventualmente, sim, pode se tratar de uma avaliação psicológica. Eu imagino que o debate que a gente vai fazer aqui vai tratar mais as questões do ponto de vista dos serviços privados, porque são os espaços em que os profissionais de psicologia são convocados por outros profissionais de saúde que podem ter seus serviços acessados por pessoas trans. Então, um endocrinologista, um cirurgião, do ponto de vista urológico, ginecológico, enfim. Então, como que a psicologia pode trabalhar nesse sentido, tá? A psicologia deve fazer uma avaliação que pense, por exemplo, as questões de disforia de gênero, ou seja, do mal-estar relacionado a ter um corpo ou ter uma identidade de gênero que não está de acordo com as expectativas, né, da pessoa que nos acessa. E aí existe uma série de técnicas que podem ser utilizadas para avaliar esse desconforto, esse mal-estar. Técnicas específicas que ainda não foram validadas para o Brasil, que esse é um aspecto importante de mencionar. Precisamos ainda desenvolver técnicas específicas nesse sentido, mas a psicologia possui outras tecnologias que podem ser utilizadas, né, para esse fim. É importante avaliar também a necessidade da pessoa em utilizar a hormonioterapia e, nesse caso, avaliar os melhores encaminhamentos, se for o caso. Nem todas as pessoas trans vão requerer acesso à hormonioterapia, então isso pode ser avaliado e pensado com cada pessoa, do ponto de vista de custos e benefícios, riscos e benefícios. Avaliar também e pensar com a pessoa os outros procedimentos médicos de afirmação de gênero, cirurgias nas características primárias e secundárias, encaminhamentos, se for o caso. E avaliar, e sim, isso é muito importante, como a colega mencionou, outros aspectos de saúde mental que podem ter relação ou não com as questões de gênero. Por exemplo, aspectos relacionados podem ser o impacto da violência e da discriminação que essas pessoas sofrem, e aí sim isso tem repercussões na saúde mental, e aspectos não relacionados que podem ser questões de saúde mental em geral, que todas as pessoas são sujeitas. Então, também é um aspecto que deve ser avaliado por profissionais, né, de psicologia. E aí, muito importante, que existe uma controvérsia nesse campo, que muitas pessoas entendem erroneamente que a psicoterapia, nesses casos, ela deve ser exigida ou é quase que compulsória. E também não é o caso. Nem sempre as pessoas trans vão necessitar de uma psicoterapia. Às vezes é o caso, às vezes não. Então, também isso deve ser avaliado, né? Não se pode negligenciar a necessidade de psicoterapia para aspectos relacionados às questões trans e para outros aspectos, mas, ao mesmo tempo, não se deve entender que ela é compulsória. As pessoas simplesmente podem nos chamar, os profissionais de saúde ou as próprias pessoas trans, para a produção de documentos e produção de avaliação apenas para as questões corporais, hormonioterapia, procedimentos de afirmação de gênero, médicos. E, às vezes, isso pode ter uma relação com saúde mental geral e aí psicoterapia. Às vezes, não. Então, acho que para começar a nossa conversa, esses são os aspectos que eu gostaria de salientar. Obrigada, Ângelo. Bem interessante os dois temas, bem provocativos. E agora, então, nós podemos começar a responder algumas das questões que estão chegando. Então, vou começar pela cirurgia bariátrica. Então, para a Fernanda.
Fernanda, fazendo aqui um resumo. Então, a Maria Tereza de Assis mandou por e-mail e a Aretusa Pedro também. Então, como a psicóloga deve proceder quando um paciente diz que deseja fazer a cirurgia? E, nesse mesmo sentido, que transtornos ou que dificuldades podem ser decorrentes desse processo? Tá. Bom, começando pela pergunta ali da Aretusa, né, que tem dúvidas com relação a quais são os transtornos que podem ser desenvolvidos no pós-cirúrgico. Nós não temos dados que correlacionem, mas o que a gente começou a identificar nos levantamentos é um alto índice de ansiedade, que pode corresponder a um transtorno de ansiedade generalizado, transtornos depressivos, com ou sem ideação suicida, e vigorexia, que é uma busca por conteúdo de saúde e exercícios físicos, numa proporção que gere uma patologia, né? Quando o paciente, supondo que você já esteja numa intervenção terapêutica e ele manifesta o desejo em fazer avaliação para cirurgia bariátrica, primeiro passo, acho que a primeira pergunta provocadora para esse paciente deverá ser se ele já tentou alguma outra estratégia. Nós vivemos num momento onde as pessoas desejam resultados rápidos, né? Então, começar um processo pela psicoeducação, eu entendo ser a melhor estratégia, né? Mostrar que o pós-cirúrgico tem muitos complicadores, que é um resultado a longo prazo e que, muitas vezes, esse resultado a longo prazo vai corresponder ao mesmo tempo que uma mudança de rotina, como uma reeducação alimentar ou atividade física, né? Então, trabalhar a psicoeducação antes de propor ou indicar uma cirurgia bariátrica que é a melhor estratégia. Uma vez que haja uma insistência, ou que haja um desejo, ou que já tenha havido outras tentativas e que não tenha tido êxito, né? Normalmente, o que a gente identifica como um critério definidor para dar esse atestado, né, para dar esse parecer de aptidão ou não, é o desejo do sujeito. Então, entende-se que porque ele quer fazer cirurgia bariátrica, porque ele tem esse desejo, ele tem recursos psíquicos para lidar com o pós-cirúrgico. Mas, muitas vezes, esse desejo vem impulsionado por terceiros, né? Muitas vezes, esse desejo da cirurgia bariátrica vem em razão do desconhecimento do processo. Então, é importante que a gente tenha cuidado, e essa é a minha sugestão, inclusive, de incluir nos protocolos, que é algo que nós não encontramos nas nossas pesquisas, os testes projetivos e expressivos, né? Uma vez que, trabalhando com as escalas, é possível que um sujeito que tenha o desejo de fazer a cirurgia, ou trabalhando com entrevistas, ele manipule as respostas. Então, eu entendo que, primeiro, a gente deve começar a psicoeducação, trazendo um esclarecimento do que é realmente, quais são as outras estratégias além da cirurgia bariátrica, e uma vez que haja o desejo de dar continuidade ou a necessidade clínica, né, de dar continuidade ao processo de cirurgia bariátrica, que se pense num processo de avaliação onde a gente possa trabalhar com testes projetivos, expressivos e psicométricos. Existe um protocolo já no Brasil de processos de avaliação? Não. O que nós já temos a nível de resolução são critérios baseados em psicopatologias específicas, né? Então, psicoses, transtornos depressivos ou transtornos psiquiátricos graves que não haja controle. É dessa maneira que está na resolução. Não há nada além disso, né, discutido na ciência que possa pensar em um processo de avaliação. Agora, existe a Sociedade de Cirurgia Bariátrica aponta que o que a gente pode pensar aí como um processo de avaliação psicológica eficaz é um processo em que eu acho que essa é uma das grandes diferenças na cirurgia bariátrica, em que a gente consiga aliar aí os instrumentos psicológicos e o processo de psicoeducação. Então, não há nenhum protocolo e nem instrumentos que estejam validados pelo contexto da cirurgia bariátrica no momento. Ainda para essa área, né? Muitos. Vamos lá, algumas perguntas para o Ângelo, dos procedimentos médicos. Olha, Ângelo, as perguntas são bem compridas, hein? Vamos lá, a pergunta do Robson Costa,
que foi feita pelo Instagram. Na discussão, dentro dessa discussão psicossocial, acerca da construção ou consolidação da identidade da pessoa transgênera, qual seria o papel do psicólogo no processo de avaliação e acompanhamento psicológico desses pacientes que desejam serem submetidos à intervenção cirúrgica? Vamos começar por essa. Nós comentamos antes, né, o papel do psicólogo, da psicóloga nesse contexto. São vários. Como a colega mencionou, existe um papel psicoeducativo de oferecer para a pessoa, especialmente quando ela não tem total ciência das possibilidades que existem no Brasil, por exemplo, acesso via serviços de saúde pública, eventualmente acessos via serviços privados de saúde, a possibilidade de mudança do nome nos registros. Ou seja, a psicologia pode oferecer para a pessoa a psicoeducação no sentido de mostrar o que está disponível, o que desse leque de possibilidades de afirmação de gênero é interessante para a pessoa naquele momento. Isso vai ser uma construção conjunta, sempre pautada pelo desejo da pessoa em acessar esses procedimentos. É ela que vai nos dizer, né, e vai nos verbalizar essa necessidade. Então, esse é um dos papéis. O segundo papel é na articulação com a rede de profissionais de saúde e de garantia de direitos, se a gente pensar no SUAS, trabalhando, então, como facilitador ou facilitadora do acesso a alguns procedimentos. E aí vai ser pela via de pareceres, de laudos, ou pela via até de, enfim, encaminhamentos para essas redes de serviço quando for necessário. Claro que aí tem intervenções do ponto de vista da pesquisa, do ensino, que são ainda fundamentais. A gente precisa seguir pesquisando e estudando essas temáticas, e aí o papel da psicologia nesse campo é importante. Francisco Alves, que foi pelo Instagram. É possível dizer que algum instrumento, uma técnica, isso também foi uma pergunta dessa primeira pessoa aqui que entrou em contato conosco, do Robson Costa. Então, lá no Francisco Alves, ele pergunta: existe algum instrumento, alguma técnica que seja reconhecidamente útil para ser utilizado nesse processo de avaliação psicológica? No ponto de vista internacional, existem várias técnicas e vários testes, inclusive, que existem, né, na literatura. No Brasil, a gente não tem. Eu vou dar exemplos de algumas áreas em que a avaliação psicológica já desenvolveu instrumentos. Uma área é a área do impacto do preconceito na saúde mental, então, chamado de estresse de minoria. Nós estamos trabalhando, inclusive, na produção de evidências de validade e fidedignidade para um desses instrumentos que avalia o impacto das experiências de preconceito e discriminação na saúde mental das pessoas trans. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a avaliação das características corporais que a pessoa gostaria de modificar em função da sua insatisfação. Existem protocolos, então, que a pessoa pode avaliar as características do seu corpo e, a partir daí, discutir quais são as modificações necessárias. Outros aspectos dizem respeito à disforia de gênero, ou seja, o mal-estar associado às questões corporais e à identidade de gênero. Então, existem instrumentos para esse campo também. E veja, então, que existem instrumentos relativos à satisfação sexual, para a gente pensar o pré- e pós-cirúrgico, específicos para pessoas trans. Então, existem vários domínios de saúde mental e física em que a psicologia contribui do ponto de vista de técnicas, mas podemos utilizar instrumentos disponíveis no contexto brasileiro, desde das entrevistas até instrumentos psicológicos, né, que constam no SATEPSE, desde que eles não firam, né, a dignidade das pessoas trans, não sejam preconceituosos, discriminatórios, e, nesse caso, atendam às questões da Resolução 001 de 2018. Outra pergunta, vamos fazer mais uma para o Ângelo e depois voltamos à Fernanda. Harlen Benevides também fez uma pergunta pelo Instagram. De alguma forma, você já disse isso ao longo da sua apresentação, mas de que modo o psicólogo ou a psicóloga pode colaborar com aqueles que desejam passar pela cirurgia? Quais medidas podem ser tomadas pela profissional para que haja um maior reconhecimento desse procedimento na sociedade? E é o psicólogo quem avalia se o indivíduo deve ou não passar por esses procedimentos médicos? Várias perguntas. No contexto do SUS, como eu mencionei, a avaliação é feita por uma equipe multiprofissional, que a psicologia compõe essas equipes. Então, não é uma avaliação psicológica que apenas um profissional está fazendo. É uma avaliação que envolve bioética, medicina, enfermagem, serviço social, enfim.
Do contexto geral, a gente pode dizer que a psicologia tem um papel enorme, um papel tanto de ser porta-voz desses consensos sobre quais são as melhores práticas, os melhores procedimentos para que as pessoas trans tenham uma vida digna e vivam melhor em sociedade, combate ao preconceito, à discriminação, facilitação no acesso aos procedimentos de afirmação de gênero, sejam jurídicos, ou pela via de modificação de documentos, ou médicos, garantindo, então, que as pessoas acessem esses procedimentos. E não o contrário. A psicologia, historicamente, nós podemos pensar, já cumpriu um papel de dificultar as pessoas trans, inclusive pessoas gays e lésbicas, né, patologizando essas questões de sexualidade e de gênero, então sendo cumprindo o papel do algoz, digamos assim. Mas a psicologia, através a própria psicologia, através de pesquisas ao longo do século XX, percebeu que isso era um erro e que deveria rever o seu papel, e agora, então, o papel deve ser de auxílio, facilitação, combate ao preconceito e ser porta-voz das questões de diversidade sexual. Então, acho que esse é um novo papel. E só mais uma coisa importante: como várias técnicas da psicologia foram construídas num contexto anterior a esses consensos, elas podem ainda ter uma marca que pode, eventualmente, ser discriminatória ou não levar em consideração a complexidade dos fenômenos da maneira como a gente compreende hoje. Então, é muito importante que os profissionais atentem para técnicas para que elas deem conta das questões de gênero. Idealmente, nós devemos utilizar somente técnicas que são validadas, ou seja, que possuem evidências de validade e fidedignidade para essa população. Na ausência, nós devemos fazer uma avaliação crítica para garantir que essas técnicas não estejam sendo discriminatórias. Destina a pesquisa nesse campo, né? Vamos lá, Fernanda. A Maria Angélica Pereira pergunta por e-mail: qualquer pessoa pode fazer cirurgia bariátrica? Há uma idade mínima? E o Carlos Augusto de Freitas, também por e-mail, diz: existe um perfil restritivo além do que está previsto em resolução? Bom, a resolução, além dos critérios que eu já citei algumas vezes, né, que tem relação com a avaliação psicológica, ele traz o índice de massa corporal. Então, ele sinaliza que um índice de massa corporal de 35 até 40 precisa ter a presença de comorbidades, e acima de 40 não. Isso é uma das questões que tem impactado nos princípios éticos, as pessoas sendo orientadas a engordar para não precisar mais comprovar as comorbidades e aí serem submetidas ao procedimento. E também tem a restrição de idade, então, de 18 a 65, menor de 18 anos não pode realizar cirurgia, e acima de 65 também não. Agora, com relação a se existe algum outro critério restritivo, além do previsto na resolução, né, a gente acaba repetindo o que aparece em todas as falas, que é a necessidade de pesquisa. O que a gente tem percebido é que o suporte familiar tem uma importância de extrema relevância no pós-cirúrgico. Então, é uma cirurgia muito invasiva, então a relação familiar é importante para que ele tenha esse suporte no pós. O nível de ansiedade, né? Então, a privação alimentar, ela gera um nível de ansiedade muito alto, então isso é algo que a gente deve avaliar. A relação de insatisfação corporal, ela está diretamente ligada à satisfação ou insatisfação no pós-cirúrgico. Então, se nós temos um paciente que tem um índice de insatisfação corporal muito alto, a tendência é que ele tenha um nível de ansiedade ou que desenvolva uma depressão no pós-cirúrgico. Então, são critérios que a gente já tem percebido um apontamento nas pesquisas, mas isso ainda não se apresenta como um critério a nível de resolução. Então, o que a gente entende ainda como sendo importante de avaliar é o nível de ansiedade, o nível, embora isso ainda não tenha sido um consenso, mas a gente já percebe também, em razão da necessidade de desenvolver estratégias de enfrentamento. Os aspectos cognitivos também já começaram a ser avaliados, né, nos protocolos de pós-cirurgia bariátrica. Então, o nível de inteligência também já está sendo avaliado. Então, eu destaco aí suporte familiar, nível de ansiedade, inteligência e insatisfação corporal, além desses outros transtornos que já foram anteriormente citados. Então, só para completar esse bloco de perguntas, você já comentou, mas vamos destacar a pergunta do Felipe Mendes por e-mail. Existem testes hoje específicos para este contexto? Específicos, não, né? Como nós temos avaliação de personalidade no processo, nós temos instrumentos validados e
porque a gente utiliza, né, com a validação e aí a autorização do SATEPS, mas que tenham evidências de validade para o contexto da cirurgia bariátrica, não. Como o colega colocou, nós temos alguns domínios e que temos escalas que apresentam alta eficácia, como de satisfação de vida, satisfação com a imagem corporal, e que nós utilizamos no protocolo. Mas eles não têm na sua amostra pessoas que passaram pelo processo de cirurgia bariátrica, né? É um investimento que nós precisamos fazer em pesquisa. Obrigada, Fernanda. Agora, então, voltamos ao Ângelo, com os procedimentos médicos. O Vitor Coelho, por e-mail, pergunta: que tipo de documento, você comentou isso um pouco na questão anterior, que tipo de documento psicológico é o mais recomendado para ser produzido com vistas ao encaminhamento para outros profissionais de saúde? Essa é uma pergunta bem interessante. Com as modificações que a CID-11 colocou, de despatologização das identidades trans, né, tirando, então, a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, né, um diagnóstico psiquiátrico para essas pessoas, a psicologia, então, não cumpre mais um papel de produção, por exemplo, de um laudo diagnóstico, no sentido de psicodiagnóstico, sabe? Nesse sentido. Então, a gente tem que imaginar que, me parece, né, uma sugestão, que um documento interessante seria o parecer, porque a gente não está avaliando uma psicopatologia mais, a gente está avaliando aspectos de saúde geral e do desejo da pessoa em relação ao que ela busca para afirmar o seu gênero no seu corpo, bom, sabendo, né, de todos os riscos e benefícios associados. Então, me parece que um parecer seria um documento mais interessante do que um laudo que tem essa característica mais da psicopatologia ou do psicodiagnóstico estrito sensu. Então, mas, né, a produção de documentos ela vai ser evocada em alguns contextos. Em outros, né, o trabalho em equipe multiprofissional pode ser necessário outros tipos de produção de documento ou de encaminhamento. Também que você comentasse a pergunta da Cibele Soares, que foi por e-mail. Qual o impacto da Resolução 001 de 2018 para a prática profissionais com pessoas trans? A Resolução 001 de 2018 ela é muito importante porque, por um lado, ela veda as terapias conversivas, ou seja, a ideia errônea de que seria possível fazer uma terapia que mudasse fizesse com que a pessoa mudasse de ideia, dissuadisse a pessoa de buscar esses procedimentos médicos ou fizesse uma conversão, né, transformasse a pessoa trans, entre aspas, uma pessoa cis, não trans. Então, proíbe esse tipo de prática, onde nós já temos evidências de que elas produzem extremo mal-estar, elas são antiéticas e não há evidência de que ela funcione. Há evidência de que ela produz mal-estar. Ao mesmo tempo, essa resolução pede com que profissionais não sejam preconceituosos e não ajam de maneira discriminatória no contexto de suas práticas. Como eu mencionei, a gente tem que tomar cuidado, então, atendendo as pessoas trans que as nossas práticas, eventualmente, podem ter sido construídas em contextos em que essa discussão não estava presente. Então, precisamos ficar atentos na melhor forma de se referir a essas pessoas, precisamos entender melhor de que forma essas questões estão presentes hoje na sociedade. A autodeterminação de gênero e a autodeclaração de gênero são aspectos principais. A pessoa vai nos dizer de que maneira ela quer ser tratada, ela vai nos falar de que forma ela quer ser reconhecida em relação ao seu gênero. Então, nós temos que estar atentas a essas questões e agir de maneira pró às pessoas trans, em consonância com as resoluções de ditames, né, de organismos internacionais de saúde e direitos humanos que já pensam nessa direção. Nesse sentido, Ângelo, o Adriano Teles, por e-mail, pergunta sobre a posição do Conselho Federal de Psicologia em relação a essa campanha que você comentou há pouco. Eu queria que você respondesse para ele, que é pela despatologização das identidades trans. Então, Adriano, existe um movimento internacional de pessoas ligadas a ONGs, a ativismo político e também de profissionais de saúde, acadêmicas e acadêmicos, pela despatologização das identidades trans, ou seja, pela remoção das identidades trans dos critérios diagnósticos de doença mental, sobretudo. Esse é um campo complexo e distinto da luta pela despatologização das identidades sexuais, que aconteceu, né, nos anos 70 e 80, porque as pessoas trans elas necessitam de um critério diagnóstico para ter acesso aos procedimentos médicos. Qualquer procedimento médico no Brasil, em função do SUS, ele é regulamentado a partir de critérios diagnósticos. O SUS utiliza hoje a CID-10
em breve utilizará a CID-11. Então, existia uma discussão complexa em como a gente remove o estigma associado a ter um critério diagnóstico de doença mental, ao mesmo tempo que a gente garante o acesso aos procedimentos médicos de afirmação de gênero. A Organização Mundial de Saúde, então, caminhando nessa direção, removeu da CID-11, do capítulo de doenças mentais, a transexualidade e coloca num capítulo de saúde sexual geral, junto com outras questões relativas à sexualidade e ao gênero. Então, esse foi um passo importante para a despatologização das questões trans, e o Conselho Federal de Psicologia é parceiro dessa agenda, no sentido tanto da publicação da Resolução 001 de 2018, quanto das iniciativas que a gente tem feito, como essa, por exemplo. O tema é bem interessante, as questões continuam chegando, mas, como tudo que é bom, tem um término. Então, estamos caminhando aqui para o fim. Vamos responder mais 2 questões, que são específicas para os procedimentos médicos de afirmação de gênero, portanto, para o Ângelo. Ângelo, a Juliana, pelo Facebook, pergunta: que técnicas são essas que o Ângelo falou na avaliação de pacientes trans e se essas técnicas não são válidas? Pode ser essa primeiro. Ok. Juliana, eu não sei exatamente quais são as técnicas que você está se referindo. Eu vou tentar dar conta da sua pergunta da seguinte forma. Nós estamos, no meu grupo de pesquisa, produzindo, então, evidências de validade para um protocolo para avaliar o estresse de minoria, então, que é o impacto do preconceito e da discriminação na saúde mental de pessoas trans, LGBT, mas trans inclusive. Então, essa é uma técnica que está sofrendo, então, interpesquisa e provavelmente será publicada em breve. Nós não temos no Brasil validado técnicas específicas para pessoas trans. Existem no contexto mundial técnicas para se avaliar a disforia de gênero, para se avaliar as questões de insatisfação corporal, para se avaliar as funções sexuais, para se avaliar diversos aspectos relativos ao contexto em que vivem as pessoas trans. Então, a gente precisa produzir essas evidências ainda no Brasil, e eu mencionei técnicas em geral. A gente pode avaliar aspectos de saúde mental, ansiedade, a gente pode avaliar aspectos cognitivos, se for o caso, né, se a gente tiver alguma dúvida em relação a isso. Mas nada é obrigatório. As pessoas trans, assim como pessoas que não são trans, existem com uma diversidade enorme, né, de questões. Então, a gente precisa avaliar, eventualmente, aspectos de saúde mental que são relativos a todas as pessoas, e aí técnicas que já estão disponíveis podem ser utilizadas, observando, então, de que forma, né, a partir da Resolução 01 de 2018, nós poderemos ou não aplicar essa técnica com esse grupo, porque é evidente, até onde me consta, que a maioria das técnicas disponíveis no Brasil hoje não tem nos seus grupos normativos, né, de validação pessoas trans, assim como provavelmente não tenham pessoas que passaram por cirurgia ou pretendem passar por cirurgia bariátrica. É importante essas considerações que os dois fizeram, no sentido de que, embora não exista ainda hoje instrumentos específicos para alguns dos domínios necessários, existem outros instrumentos e outros recursos avaliativos, e compete a esse profissional a realização de um processo de modo a responder à pergunta que ele formulou lá no início. Então, é possível avaliar, no entanto, ainda é necessário desenvolver alguns instrumentos mais específicos. A Camila Rezende, por e-mail, quer saber quais são os aspectos a serem observados na avaliação de adolescentes trans. Essa é uma pergunta interessante e complexa. Não existe um consenso internacional a respeito das melhores práticas com adolescentes trans. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina tem construído resoluções, junto com o Ministério da Saúde, de forma a pensar como esses procedimentos vão se dar aqui. Algumas universidades, nos seus hospitais universitários, já realizam, do ponto de vista da pesquisa, a atenção em saúde desses adolescentes que se identificam como trans. E o que eu posso destacar é que existem vários protocolos internacionais que pedem uma avaliação mais cuidadosa, uma espera, inclusive em alguns casos, para que se confirme ou não na adultez esses aspectos relativos à transexualidade nesse grupo geracional. E os protocolos que são em avaliação no Brasil dizem respeito ao retardo da puberdade através de medicação, que é um procedimento reversível, e aí depois início da hormonização e cirurgia, se for o caso,
na chegada da maioridade, né, da maioridade civil. Então, esses são os procedimentos sendo testados no Brasil, mas não existe consenso em relação ao tempo do início da hormonioterapia, não existe um consenso em relação a quando iniciar a supressão da puberdade, se é o caso, se não é. Enfim, isso está sendo pesquisado e a psicologia tem um papel, eu diria, importantíssimo, que é o seguinte: a gente sabe que, se não há consenso em relação aos procedimentos de saúde, há consenso em relação ao impacto do preconceito, da discriminação e do estigma em adolescentes que divergem daquilo que é esperado socialmente em relação ao gênero. Então, o papel da psicologia, nesse caso, é avaliar o impacto dessa discriminação, apoiar a rede de suporte social e garantir, então, os melhores desfechos relativos à saúde mental, apoiando a família, a escola e protegendo essas pessoas da discriminação, porque a gente sabe que, independente dos procedimentos médicos, o impacto da discriminação é bastante conhecido. Fernanda, você quer deixar uma fala final para as pessoas que estão nos acompanhando em relação à cirurgia bariátrica? Sim, eu gostaria até de reforçar a sua fala, Ana Paula. Nós sinalizamos a necessidade de pesquisas, isso é uma verdade, de validação de instrumentos, mas é uma prática que nós estamos sendo solicitados a todo momento, o número de cirurgias bariátricas, e embora não seja uma obrigatoriedade que essa avaliação seja feita pelo psicólogo, ela pode ser feita pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, mas, frequentemente, nós somos solicitados a dar esse tipo de parecer. Então, que nós tenhamos o cuidado de fazer um processo ético, né, escolhendo instrumentos que possuam evidências de validade, entendendo que é um processo que gerará um procedimento muito invasivo, né, assumir a responsabilidade desse processo e buscar um acompanhamento, não só com técnicas, com testes, mas também com técnicas, utilizando de entrevistas, né? A gente, quando pensa na avaliação psicológica, e aí a pergunta do Ângelo, como é que se dariam essas técnicas, eu acho que é sempre importante reforçar que o Conselho Federal, quando fala da avaliação psicológica, ele sinaliza a utilização de testes e técnicas. Então, o nosso olhar e a nossa percepção para esse sujeito é sempre de extrema relevância para confirmar ou refutar aquilo que os instrumentos nos trazem como dados, né? Então, que a gente entenda, diferentemente do seu caso, no nosso caso de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, é um processo clínico, é um psicodiagnóstico. Então, que nós tenhamos o cuidado de entender esse sujeito enquanto sujeito dinâmico, entender a influência dele no ambiente, em todas as suas variáveis, para que a gente possa dar um diagnóstico seguro, né? Ok. E o seu recado final, Ângelo? O meu recado é o seguinte: a psicologia deve ser porta-voz de fatos, tanto da biologia, quanto das ciências sociais, quanto da própria psicologia, de que o gênero e o sexo não são binários. É um consenso na literatura científica em relação a isso. E a psicologia ela tem que ser porta-voz dessas questões para a sociedade. Entender que o gênero, inclusive o sexo, se apresenta de uma maneira múltipla. E a psicologia, as técnicas, práticas que nós utilizamos, elas têm que refletir essas questões. Refletir as questões relativas à diversidade sexual e de gênero presentes na nossa sociedade, desde sempre, e não o contrário. A gente tem que evitar o que aconteceu, eventualmente, no passado recente, que é a Resolução 001 de 2018, que é que não aconteça mais, que é tentar encaixar as pessoas da diversidade de gênero, pessoas que têm uma diversidade de gênero, em técnicas e práticas psicológicas que ainda são limitadas na compreensão dessa diversidade, ou seja, entendem a partir de um ponto de vista binário, um ponto de vista que nega as possibilidades da transexualidade, das travestilidades. Então, meu recado é esse, que nós devemos ser embaixadores dessa ideia de que gênero é múltiplo, sexo é múltiplo, orientação sexual é múltipla e diversa. Nós temos pelo menos 100 anos de pesquisa científica nessa área mostrando isso. Com isso, então, queria reiterar os agradecimentos à Fernanda Gonçalves e ao Ângelo Brandelli Costa pela grande disponibilidade de terem vindo conversar conosco sobre essa temática tão relevante e importante para a prática da psicóloga e do psicólogo. E, com isso, nós encerramos o diálogo digital, avaliação psicológica, cirurgia bariátrica e de readequação genital. Obrigada e uma boa tarde para vocês.